Relação entre pais e filhos. Eu acho um assunto bem sério, eu acho muito, muito importante e que cada um de nós possamos estar inteiramente aqui, de corpo, de alma e de espírito. Que você possa deixar as suas preocupações, os seus anseios, possa deixar mesmo lá fora. Amém? Que você possa abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 27 e 28. Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versos 27 e 28. Relação entre pais e filhos. Tudo começou mesmo lá na criação. Tudo começou em Gênesis, capítulo 1. Quando diz, lá no verso 27, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Feche seus olhos. Amém. Senhor Jesus, obrigada pela Tua palavra. A Tua palavra é o manual das nossas vidas. É aquilo que nos orienta através do Teu Espírito Santo. E que o mesmo Espírito Santo de Deus nos conduza nessa hora. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, abra os nossos olhos para nós enxergarmos e ouvirmos aquilo que o Teu Espírito tem para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Antes, era só o casal, Adão e Eva. E o Senhor os criou, né? Foi o primeiro homem, a primeira mulher, e o Senhor os criou como casal. Só que daí, lá no verso 28, o Senhor fala o quê? Sedes fecundos. E eu estava, antes de subir aqui, eu fui ali conversar com uma irmã muito querida, e toda vez que eu penso nela, eu fico assim, bem mexida. Porque ela tem um sonho de ser mãe. E quando eu li esse versículo, só me via só o nome dela na minha cabeça. Só o nome dela na minha cabeça. E antes de subir aqui, eu fui ali e falei assim: você ainda ora para você engravidar? O que vocês acham que ela me respondeu? Sim. E quando nós terminarmos aqui, antes de orar pelos pais, pelos filhos, nós vamos orar por ela. No dia que o pastor Tô estava aqui pregando, há 2 domingos atrás, que orou pelo Rafael, ele falou que quando a igreja clama, é diferente da igreja orar. Nós vamos orar por ela, no final eu vou chamá-la aqui, porque era muito forte quando eu estava preparando essa palavra, quando falou sede fecundos. E eu lembrei dela, e toda hora, assim, sabe quando o Espírito fica sede fecundos, ela vai ser fecunda, né? E eu creio, isso não é de mim, mas é do Espírito, e nós vamos orar, nós vamos clamar, e eu acredito no milagre, no ventre dela.
Eu acredito. Então, voltando aqui. Era o casal, estava tudo certo, e eles viviam lá naquele lugar que eu acredito que era muito maravilhoso. E aí, entra o quê? Os filhos em cena. Trazendo para os nossos dias, para o nosso tempo, né? Falar de mim e do meu bem. Eu era lá do Tocantins, ainda sou, né? Minha terra, né, pastor Kleber? E vivia lá, de repente eu vim para cá estudar. Tinha prometido para os meus pais que eu ia voltar. E voltei, porque eu sempre fiz questão de ser obediente. Só que eu voltei já namorando meu bem. Aí eu aguentei ficar só 8 meses lá. E a gente casou pela fé e éramos só nós. 19 de abril de 1997. Dia do aniversário do meu pai, né? Eu dei um genro para ele, de presente. E aí, éramos nós. Passou 98, 99, 2000, 2001, 2002. Chega a Laura. Aí já é um outro momento. Sede fecundos. Entre os filhos em cena. Muda. Claro que muda. Claro que muda. Ser pai e mãe é um grande desafio. É um grande desafio. Ainda mais nos dias de hoje. E eu quero aqui... Quantos pais e mães nós temos aqui? Levante suas mãos. Bastante. Ser pai e mãe é um grande desafio. Porém, é um grande prazer. E eu quero lançar algumas perguntas aqui para vocês refletirem. Como você vê seus filhos? É um sinônimo de despesa? É um sinônimo de trabalho? É um sinônimo de estorvo? Como você vê os seus filhos? Eu quero te dizer que assim como você vê, vai ser assim que vai partir o relacionamento seu com o seu filho. É forte isso. Como que você vê o seu filho? Você vê como um desses sinônimos de despesa, de trabalho, de estorvo, de atrapalho? Como é que você vê? Como que você tem se relacionado com seu filho? Ou, o que diz lá em Salmo 127, 3? Que os filhos são heranças. É uma herança. Ou será que você vê os seus filhos como o fruto do seu amor e do seu esposo? Você vê como bênção, você vê como herança, você vê como flechas. Eu lembro que quando a Laura nasceu, né, que é a nossa primogênita, eu olhava assim para ela, olhava para o meu bem, olhava para mim, a gente fica assim meio boba, né? Que presente, que presente. E assim, eu só pari, porque ela é a cara do pai dela. Né? E olha que foram tantas coisas, né? Engordei 30 quilos, tive diabetes gestacional, mas foi tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Porque quando o Senhor, Ele fala, sede fecundos. Quando o Senhor
colocou os nossos filhos em cena, é porque Ele tem um propósito. É porque Ele mandou. É porque nós temos uma missão. Eu tenho uma missão muito grande como mãe. Meu bem tem uma missão muito grande como pai. Não é simplesmente eu curtir a gestação, eu me realizar enquanto mulher, enquanto mãe. Não! Eu tenho uma missão de ser mãe. E eu preciso buscar em Deus essa missão. Porque eu preciso obedecer aquilo que Deus mandou eu fazer. E eu vou ser mãe sozinha? Não. Meu bem vai ser pai sozinho? Não. Nós somos juntos. Antes do Senhor falar, sede fecundos, o Senhor falou assim, ó, deixa pai, mãe, você vai se tornar uma só carne e vocês vão ser um só comigo. Você tem uma missão. Eu tenho uma missão. E essa missão é para ser cumprida hoje. Essa missão é para ser cumprida em Deus. Ou você quer deixar que alguém lá de fora vai cumprir essa missão para você? De qualquer jeito? Não, eu não quero. Misericórdia, eu não quero. Nós vivemos em dias onde o que mais nós precisamos fazer é trazer os nossos filhos para perto. É estar atentos no que está acontecendo com os nossos filhos. Eu faço parte de um projeto maravilhoso. Os meninos sempre, desde que entraram para a vida escolar, eles estudam numa escola que chama Nova Opção Gotinhas do Saber. Gotinhas do Saber para os pequenininhos, Nova Opção para o ensino fundamental. E eu falei eu vivo falando isso, e essa semana eu estive com a coordenadora do Caio e falei para ela, eu falei assim, essa escola é uma extensão da minha casa. E lá a gente tem um projeto muito bacana que chama Pais Intercessores. Toda quinta-feira, das 7h15 às 7h, fala que é 7h30, mas a gente sempre sai de lá 8 horas. Que eu saio de lá e já vou direto trabalhar. Nós estamos lá, orando pelos nossos filhos, estamos estudando um livro agora, capítulo por capítulo. Gente, isso é muito rico, isso é um presente de Deus. A gente poder ter um projeto desse dentro de uma escola. Lá só tem filho de crente, só tem crente? Não, mas nós estamos lá orando por eles. Nós estamos lá intercedendo pelos pais, pelos professores, pelas donas da escola. Nós estamos lá. Isso dá trabalho? Dá. Tem dia que nós não queremos estar lá. Tem dia que o capelão já está cansado, já fez o devocional com aquele tanto de menino, já gritou, já pulou, já tocou, já cantou. Mas ele está lá, porque as filhas dele estão lá, estudando lá. E eu quero te dizer que ser pai e mãe dá trabalho mesmo. Mas você está cumprindo a missão. Porque se você cumprir bem a sua missão, lá na frente, quando ele estiver na vida adulta, você vai ver qual foi o resultado da sua missão. Qual foi o resultado da sua missão? Eu quero que você peça o Espírito de Deus nessa noite para ir te revelando se você tem cumprido bem a sua missão. Na versão viva, o verso 3 do Salmo 127 diz assim, preste bem atenção, que eu achei muito bacana. Os filhos são um presente do Senhor, uma grande recompensa dada por Ele. Os filhos que o homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente, afiadas e prontas para a defesa. Feliz o homem que tem filhos, uma caixa cheia de flechas.
ele terá ajuda quando tiver algum problema com seus inimigos e precisar ir ao tribunal. Olha que coisa forte. Seu filho, a sua filha, seus filhos são presentes. Presentes. São herança. Quando eu nunca tive essa oportunidade, né, assim, de ter uma herança de dinheiro assim, e nem vou ter. Mas eu acredito que quem não está esperando e recebe uma herança, olha que coisa boa, você foi presenteado, né? Isso é muito bom, isso é um privilégio. Assim são os nossos filhos. São heranças, são presentes. São presentes de Deus. Somos privilegiados. Privilegiados por ter filhos, por ter o fruto do ventre. Somos privilegiados. Eu coloquei aqui algumas características da responsabilidade dos pais e da responsabilidade dos filhos. Eu ouço muito dizer algo, e eu não sei se vocês já ouviram isso, que pessoas feridas, elas ferem. Eu não acho que é mentira, eu acho que é verdade. Mas, como tudo nessa vida, nós temos dois caminhos, a gente escolhe um ou outro, assim também é com a criação e o relacionamento dos nossos filhos. Sabe por que eu estou falando isso? Começando com isso, porque você pode dizer assim, pastora, você está falando aí que a gente tem que ter um bom relacionamento. Teoricamente é tudo lindo. Tudo leve, tudo tranquilo. Mas você não sabe a criação e o relacionamento que eu tive na minha casa. Lá com os meus pais, que não conhecia a Deus, com os meus pais que não tinham instrução nenhuma, que era mesmo, ou você pode ter nascido no tempo da palmatória, ou você pode ter nascido, não sei. Eu lembro assim, eu ouço muito a minha sogra contar do relacionamento do pai dela com os filhos, era muito, muito rígido, muito, muito, muito mesmo. Minha sogra sofreu bastante com os irmãos. E por isso que eu estou te falando, que eu já escutei muito falar, pessoas feridas ferem. Mas você tem o caminho de escolher não ferir. Você tem o caminho para escolher, que são esses pontos que eu coloquei aqui. Responsabilidade dos pais. Amar, cuidar, orientar, corrigir, ensinar, ouvir os seus filhos, pregar para os seus filhos, andar com seus filhos. Você já parou para analisar qual que é a linguagem de amor do seu filho? Vou dar uma ajudinha para você ver se você já parou para analisar. Quais são as linguagens de amor? Tempo de qualidade, toque físico, presente, palavras de afirmação. Você já parou para analisar qual que é a linguagem de amor do seu filho? Você já parou para ler o seu filho? Porque você pode ter 1, 4, 5 ou 10. Cada um vai ser de um jeito. Cada um vai ser de um jeito.
E eu sempre fico pensando, porque para mim o pastor João Márcio é um exemplo em muitas coisas. E uma delas é exemplo de pai. A Marta está aqui, pode concordar comigo, que o pastor, ele teve assim, uma pré-adolescência, uma infância muito difícil. Quando ele conta aqui da madrasta dele, me dá vontade de chorar, assim, de pegar o pastor e pôr no colo. Porque eu fico me colocando no lugar dele. Será que ele foi ferido? Mas o pastor João Márcio escolheu ser diferente. Ser diferente. Eu não sei você, como que você tem sido com seus filhos, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai buscar em Deus a mudança para os pontos que você acha que precisa mudar. Amém? O Espírito Santo, ele sempre está disposto a te ajudar. Sempre está disposto a fazer você uma pessoa melhor. O Espírito Santo sempre está pronto. Mas você precisa querer. Você já parou para pensar que se o seu filho não encontrar em casa o amor, o cuidado, a orientação, a correção, porque corrigir também é uma forma de amor, de amar. Ele vai procurar lá fora, gente. Ele vai procurar lá fora. Lá fora é muito pior. Eu fico pensando aqui, o Jeff, a Débora, a Kesiane, o Alan, trabalhando com os adolescentes, com os jovens, pelejando aqui na igreja, fazendo e acontecendo. Mas e quando ele chega em casa? Ele encontra isso também? Que a casa, o lar, tem que ser um lugar de aconchego, de segurança, de porto seguro. Olha, a Laura tem 20 anos. Ela nunca nos deu trabalho, nunca. Mas no período do ensino médio, que até eu tenho uma amiga que ela fala assim, que o ensino médio veio para matar, roubar e destruir os meninos, porque é muito terrível, gente. O ensino médio é terrível. Os professores querendo doutrinar, e a escola com um monte de coisa, permitindo um monte de coisa e tal. E a Laura tinha dia que chegava em casa com umas ideias. Eu lembro várias vezes meu bem falando assim, minha filha, senta aqui. Vamos ver o que a Bíblia diz em relação a esse assunto. E ele ia lá, ensinava, gastava tempo, dá trabalho? Dá trabalho. Mas você faz por amor, pela sua missão. Você tem uma missão. Essa missão não pode ser feita pela metade. Não pode. Ela não deve. Foi Deus quem te deu essa missão. Foi o seu Senhor, o Deus que pode todas as coisas. Não interessa se o seu filho tem uma personalidade difícil, se o seu filho pensa diferente de você. Não interessa se ele está andando de um jeito que você não quer, que você não deseja, mas é o seu filho. Você vai cumprir a sua missão de pai e de mãe com ele. Porque é o Senhor quem te deu. E Deus, com o Espírito Santo de Deus, vai te capacitar. Ele tem nos capacitado, graças a Deus. Porque de mim e do meu marido nós não temos nada. Quantas vezes eu não fui naquela escola de ensino médio, conversar com a coordenadora, falar, fulana, você está sabendo que está falando isso e isso dentro da sala de aula? Está ferindo os princípios da família, está ferindo os princípios daquilo que os meninos acreditam. Quantos meninos com crise de ansiedade saindo daqui da sala, você está sabendo disso? Quantas vezes nós não fomos naquela escola falar da nossa filha, falar dos coleguinhas dela que estavam sofrendo, que os pais nem sabiam que estava saindo da sala, vomitando, com crise de ansiedade, com tantas coisas. Porque nós queremos cumprir a nossa missão.
Em nome de Jesus, nós vamos declarar nessa noite que o Senhor vai nos ajudar, que nós vamos ter força, que nós vamos ter coragem para cumprir essa missão. Aqui na igreja tem uma irmã que eu admiro demais da conta. Eu sou fã dela, ela sabe disso. Ela tem uma filha que, por enquanto, ela ainda está afastada dos caminhos do Senhor, mas ela nunca deixou de amar a filha. Ela nunca deixou de conversar com a filha. Quantas vezes eu vi ela chorando. Mas ela nunca deixou de nunca negou colo para a filha dela. Nunca. E eu sempre falei para ela, fica firme, a sua filha é do Senhor, do Senhor. E um dia desse nós fomos na casa dela jantar e a filha dela sentou conosco. Como que uma pessoa que não queria saber de crente senta com um casal de pastores? Me diz. E eu falei, que coisa boa que ela sentou aqui com a gente. Creia, minha irmã, creia, visualiza, ensaie o seu testemunho que ela vai estar aqui, ou seja em outra igreja, mas vai estar servindo ao Senhor, porque ela nunca deixou de cuidar, ela nunca deixou de amar, ela nunca deixou de corrigir, ela nunca deixou de orientar. Ela deixou de cumprir a missão dela? Não! É só uma fase ruim, vai passar. Mas não deixe de cumprir a sua missão. Um dia desses, lá nos Pais Intercessores, uma mãe contando a história de uma outra mãe. E a mãe virou e falou assim, eu não dou conta, eu desisto da fulana. Doeu meu coração. Por mais difícil que seja a fase do seu filho, por mais difícil que seja, você vê os comportamentos que não estão certos, mas nunca diga isso. Nunca no seu coração aceite essa desistência. Não! Como você tem conduzido o relacionamento seu com seu filho? Nós não somos perfeitos. Eu não sou uma mãe perfeita, estou longe de ser. Meu marido não é um pai perfeito, está longe de ser. Mas se tem uma coisa lá em casa que a gente procura muito, é conversar com os meninos. Desde pequenininhos, quando eles já entendiam, até na hora das vacinas, eu me abaixava e falava, olha, hoje é dia de vacina, essa vacina vai ser bom para isso. E até hoje, tudo que diz respeito a eles e a nós, enquanto família, é conversado lá em casa. Sobre qualquer assunto. Você não tem que ter, sabe, não, esse assunto eu não vou falar para poupar. Não! Fale de finanças, fale de vida espiritual, fale de homossexualismo, fale do que for, de criação de filhos, fale de um monte de coisa. Eu acho muito engraçado, porque, muito interessante, desde pequenininha a Laura fala em casar. O sonho da vida dela é casar e ter filhos. Casar e ter filhos, e vai casar nova, amém, né? Nós estamos orando, Deus vai abençoar, e vai ser tudo uma bênção em nome de Jesus. Que é assim que nós temos que crer e declarar. E aí, um dia, achei engraçado, estava ela e o Caio conversando, e ele falando assim que queria ter um filho. E a Laura falou, pois eu quero ter 4. Eu falei, vixe, é porque não teve nenhum. Mas amém. E aí, ele falando assim, maninha, então, assim, quando eu quiser sair com a minha esposa, você fica com meu filho? E eu achei interessante isso. Eles não estavam percebendo que a gente estava escutando, né? Mas eu falei, bem, já estou até fazendo plano de ficar com o filho do outro. Tá tudo certo, então, né? E até hoje eles falam nisso, eles comentam, eles fazem planos e tal. Por quê?
E aí um dia, eu conversando com um tio meu, eu falei assim, tio, mas a Laura, desde pequenininha que ela fala em casamento, e ela, nossa, mas ela fala muito, gente, em casal, ela fala muito. E aí meu tio virou para mim e falou assim, minha filha, se ela fala em casamento, é porque ela vê o exemplo de casamento, que é bom. E eu me alegrei com isso. Eu peguei e eu falei assim, é verdade, né? Graças a Deus. E vamos orar para que ela também tenha um bom casamento, né? Nós fizemos bodas de prata e vamos fazer de ouro, né, meu bem? E assim vai, até Jesus voltar. Amém? Mas você precisa orientar. Você precisa chamar os seus filhos para perto. Chega aquela fase de ir para o shopping. Vai para o shopping. Quantas e quantas e quantas vezes quer ir para o shopping? Então tá bom. Então nós vamos fazer um combinado. Vocês vão lá com os amiguinhos, mas nós vamos ficar aqui dentro do shopping, tal hora, nós vamos encontrar em tal lugar, e aí nós vamos embora. Combinado. Sempre foi assim. Chegou a época da Laura participar do culto de jovens. Ela sempre foi muito tímida. Mamãe, não, papai, não sei o quê. Aí o André falou assim, vamos todo mundo para o culto de jovens. Gente, sábado, à noite, eu queria ficar em casa, ou queria sair com meu marido. Mas eu estava aqui, bem ali naquele cantinho ali, ó. Até que a Laura foi se envolvendo, começou a fazer parte do louvor, e aí começou a estar aqui envolvida. Aí nós saímos de cena. Mas a gente vinha trazer, vinha buscar, e assim com Cacá, até hoje. E vai ser assim. Precisa orientar, mas também precisa estar perto. Você precisa saber ler o seu filho. Uma coisa que mais me preocupa na vida dos meus filhos, de modo geral, na vida das pessoas, é o estado emocional que eles se encontram. Abriu a porta, chegou do treino, com o oi que fala, o que aconteceu? Laura chega do trabalho, não chegou legal, o que aconteceu? E tem que me falar. Com jeitinho aqui e ali, mas tem que me falar. Esses dias o Cacá não saiu bem numa matéria. Marquei uma reunião com o professor. Conversei com o meu bem, falamos, tal. E eu virei para o professor e falei assim, a nota é uma consequência. Mas eu quero entender o que está acontecendo com o meu filho. E nós tivemos uma boa conversa. E o professor foi usado por Deus. E nós estamos resolvendo. A nota é uma consequência. Será que seu filho está bem? Os comportamentos dele dizem, refletem que ele está bem? Se ele está nervoso, se ele está agitado, se ele está pensativo, se ele está só dentro do quarto. Alguma coisa não está legal. Cumpra a sua missão. Seja um radar dentro da sua casa. Seja um radar com o seu filho. Senta, conversa, tira um tempo. Vamos sair só nós dois, vamos sair só nós duas. Vamos sair, me conta o que tem acontecido, o que tem se passado. Lá em casa, vira e mexe. Eles falam assim, não, porque minha mãe é assim, porque meu pai não sei o quê. E eu deixo eles falarem. Porque dali você extrai muitas coisas. Daquilo que eles estão sentindo. Da visão que ele tem de você enquanto pai, enquanto mãe. Isso é saudável. Isso é saudável. Claro que tudo com decência e ordem. Com respeito e ordem.
Mas cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão. Você que tem meninos, filhos, homens, você está sabendo educar o seu filho para virar um pai de família? Como que ele tem visto você, pai? Como que o seu filho tem enxergado você? Ele está pegando um legado de um bom pai? De um bom chefe de família? Você, mãe, como que você tem criado a sua filha? Tem ensinado os afazeres de casa, a ser uma esposa submissa? Ela tem visto isso em você? Você tem ensinado para ela? Eu digo que um dos melhores lugares para a gente ensinar muitas coisas para os nossos filhos e ter comunhão é a mesa. Não importa se você tem louças bonitas, coloridas, finas, não importa, mas prepare a mesa, chame o pão da presença que é Jesus para a sua mesa, fala: Senhor, eu estou preparando essa mesa aqui, com todo amor e carinho, e nós vamos sentar essa mesa, e vai preparando, e vai pedindo o Espírito Santo, e vai falando: Senhor, nesse momento eu quero que os meus filhos sintam felizes, sintam livres para sentar à mesa, é o nosso momento, o pão da presença está aqui, o Espírito Santo de Deus está nessa mesa, e nós vamos ser bem com tudo isso, tendo o pouco, tendo muito, tendo louça bonita, não tendo, mas é um momento em família, cumprindo a sua missão. Chame o pão da presença todos os dias na sua casa. Talvez você não consiga cumprir todas as refeições, mas pelo menos uma. Sente com a sua família. Faça seus filhos se sentirem importantes. Prepare o lugar para eles. Você já parou para ouvir o que os seus filhos têm a dizer? Vai chegar ali o papel dos filhos. Mas nós também precisamos dar ouvidos ao que os nossos filhos têm para falar. Às vezes aqui dentro está cheio de coisa. Cheio de coisa. Porque nós erramos. Erramos bastante. E nós aprendemos com eles. Nós aprendemos. E nós precisamos entender que os nossos filhos, eles não têm que ter medo da gente. Eles têm que ter respeito. Eles têm que ter amor. Lá em Coríntios fala que entre a esperança, a fé, o amor, o que é maior? O amor. O amor, ele sempre prevalece. Ele sempre vai prevalecer. Se o Senhor te escolheu para ser pai, para ser mãe, primeiro o Senhor te amou, porque deu esse privilégio para você. Segundo, Ele te amou, porque Ele confiou nas suas mãos a criação dos seus filhos. Para que amor maior do que esse? Ele confiou nas minhas mãos e nas mãos do meu marido. A vida da Laura e a vida do Caio são responsabilidades nossas. É nossa responsabilidade, é sua responsabilidade. E em Deus você vai conseguir. Em Deus os seus filhos vão ser bênção, os seus filhos vão dar frutos. E eles vão falar assim: isso aqui é porque meu pai e minha mãe me ensinou. E eu quero levar isso para a vida. Quantas coisas a minha mãe e meu pai me ensinaram, que eu levo isso até hoje. Tem 11 anos que o Senhor os levou para a glória. Mas eu cumpro aquilo que eles me ensinaram. Que foram, sim, conselhos, que foram educação preciosíssimas.
preciosíssimas. A vida inteira eles conhecerão a Deus? Não. Mas Deus deu graça. Se tem uma coisa maravilhosa que a gente até canta, maravilhosa graça. Todo dia você tem que declarar isso. Porque é maravilhosa graça, todo dia é pela graça, todo dia é pelo amor do Senhor, todo dia é por aquele sangue que foi derramado, todo dia. Tem dia que está ruim? Tem, o clima está ruim em casa? Tá, mas aí é onde entra o nosso papel de mulher. Mulher sabe que edifica a casa. Nós não temos que destruir, porque não é a nossa missão destruir. E ora, e levanta as mãos, e unge, e conversa, ou fica calada. Tem dia que a gente está chata mesmo, então vamos ficar calada. E assim a gente segue. Mas não vamos desistir da nossa missão. E o papel dos filhos, porque eu já falei demais. Amar. Em todos, o primeiro é o amor. Obedecer, honrar, amar. A Bíblia diz, filhos, honrai pai e mãe, para você ver os seus dias prosperarem. Gente, a minha mãe era uma mulher de muita oração, muita oração. E nós, 4 filhas, eu sou a segunda, nós sempre fomos muito obedientes. E até hoje, depois da minha mãe, longe de nós, a gente ainda colhe os frutos das orações. Pais, não parem de orar. Filhos, não parem de obedecer. Honre os seus pais. Honre. Nós temos um casal de amigos e o marido é médico. Ele é pastor também, lá da Assembleia da Rua 4. E eles têm 3 filhos. E os 3 querem fazer medicina. E o mais velho prestou vestibular em vários lugares. E em janeiro, nós estávamos com eles na praia e eles iam sair antes da cidade, porque ele ia prestar vestibular também para medicina em uma outra cidade. E ele não queria ir. Não queria ir. E nós falamos assim, então não vai não, porque você já fez tantas outras provas, você vai ser chamado e tal. Aí ele virou e falou assim, eu vou, porque eu vou obedecer meu pai. Porque ele quer que eu faça essa prova. E essa é a última prova. E eu obedeci em todos os outros lugares. E eu vou fazer essa. Ele passou apenas nesse lugar. Hoje, com 18 anos, ele já vai para o 2º período de medicina. Porque ele obedeceu. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Junto com a obediência vem a bondade, a misericórdia e vai seguindo, e vai seguindo. Filhos, tem hora que nós somos, sim, um tanto quanto falantes. Faz isso, faz aquilo, obedece e tal. E não deixa a roupa e põe no cesto, e lava a louça, e não sei o quê. Não chega tarde. Minha filha tem uma hora dessa, dirigindo sozinha, vem embora. Mamãe, mas ainda não interessa, vem embora. E tal, e tal, e tal. Obedeçam, para vocês verem os dias melhores. Honre. Deus é bom. Deus é bom. O Senhor nos colocou na missão.
E para nós colhermos filhos obedientes, filhos que honram, filhos que amam, primeiro tem que começar em nós. Tem a personalidade, pastor, é porque você não sabe. Tem um gêniozinho. Pede o Espírito Santo para te conduzir. Pede o Espírito Santo, Senhor, me dê estratégia para lidar com esse menino. Me dê estratégia. Tem uns que são pimentinha mesmo. Mas Deus é bom. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Nós já estamos finalizando. Vocês lembram da história do rei Ezequias? Essa história mexe muito comigo. Porque, olha, ele foi um excelente rei de Judá. Ele foi bem sucedido. Estava doente. O Senhor acrescentou lá os anos de vida para ele. Mas o Senhor pediu uma coisinha para ele. Coloque a sua casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem. Ele colocou? Não. Manassés, o filho dele, foi o pior rei de Judá. Isso não te traz um peso? Tanto para o pai como para o filho? Traz um peso. Não sei como está a sua casa. Eu posso dizer da nossa, mas a sua eu não sei. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Não interessa se o seu filho tem 2, tem 10, tem 20, tem 15, tem 30 anos. Mas a sua missão não acabou. Coloca em ordem aquilo que está em desordem. Vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus. Mas não desista dos seus filhos. O mundo é cruel, as pessoas são cruéis. Lá fora é tudo muito diferente. Lá fora é pesado. As amizades pesadas, amizades que destroem, amizades que fazem um auê com a vida do seu filho e a sua casa, consequentemente. Não desista. Não desista da sua missão. Deus te chamou para isso, Deus me chamou para isso. O primeiro ministério nosso é dentro da nossa casa. Não abra mão. Não importa se aqui na igreja você faz com excelência, mas se você não fizer na sua casa, de nada adianta. De nada adianta. Faça com excelência aquilo que Deus te chamou para fazer. Põe a sua casa em ordem. Se para pôr a sua casa em ordem, você precisa se colocar em ordem, pois vai colocar em ordem. A gente sempre escuta o mandamento: ame ao próximo como a ti mesmo. E um dia desse, isso veio como uma flecha no meu coração. Falei, peraí, eu tenho me amado? Como é que eu tenho cuidado de mim? O que eu tenho feito para eu ser uma pessoa melhor? Porque a Bíblia quem diz, para eu amar a Ione, eu tenho que me amar primeiro. Para eu amar meu marido, meus filhos, eu tenho que me amar primeiro. Se você não se ama, pai, mãe, como é que você pode amar seu filho? Se você não se ama, filho, como que você pode amar seu pai e sua mãe? Coloque a sua casa em ordem. Nós somos morada do Espírito. Essa aqui é a nossa casa, a minha casa, a sua casa. Coloque a sua casa em ordem. Que o Espírito Santo de Deus traga revelação sobre as nossas mentes. Nessa noite, no decorrer da semana. E nós ainda vamos testemunhar dos feitos que o Senhor vai fazer na sua casa, na minha casa.
Quero pedir o Jeff para colocar uma imagem muito simples aqui, que eu recebi ontem de uma amiga minha. E olha só, vou dar uns minutinhos, uns segundinhos para vocês olharem isso aí. Diz assim: arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para ficar nela. Carlos Drummond de Andrade. Isso diz respeito só às mulheres? Não. Porque o homem também arruma a casa, relacionando com seus filhos, levando o suprimento. Mas você tem tido tempo para ficar dentro dela?